Olá, gente. Eu sou Claudineia e estou aqui novamente para apresentar para vocês uma videoaula que fala sobre os desafios e possibilidades do trabalho coletivo. Essa é uma ação do Plano Emergencial de ATE que a gente está realizando, buscando desenvolver os grupos produtivos. Como convidada para fazer essa reflexão com a gente, nós apresentamos a amiga Isabel. Isabel tem uma vasta experiência com grupo de mulheres, com grupos produtivos, e ela traz reflexões importantes que devem ser consideradas pelos grupos. Então, aprendam com esta videoaula, coloquem em prática os ensinamentos que serão apresentados aqui e que vocês possam enfrentar esses desafios que aparecem, essas diversas situações dos grupos e que alcancem os resultados tão almejados, ok? Boa aula para vocês! Olá, pessoal. Eu sou Isabel, sou assentada no assentamento Manuel Dias, Moquém de São Francisco. Sou pedagoga da terra. Estou aqui hoje a convite da entidade Fundifran, no projeto Bahia Produtiva, com o objetivo de refletir com os grupos produtivos acerca dos desafios e possibilidades do trabalho coletivo. Quando a gente fala em trabalho coletivo, a gente lembra de diversos tipos de trabalhos que existem dentro da própria comunidade. E a gente já sabe que muitos de vocês participam de diversos grupos. Participa da organização dos sindicatos, participa da organização da comunidade, participa da organização de uma festa de casamento na comunidade, participa do grupo do WhatsApp e diversos outros, né? De um time de futebol. Mas aqui hoje a gente vai falar de um trabalho coletivo, né? Desenvolvido por um grupo produtivo que deve ou que já é formado dentro da própria comunidade, né? A gente sabe que em muitas comunidades já existem grupos de mulheres, já existem grupos de jovens, muitos deles às vezes se encontram sem funcionamento porque necessita de um apoio, necessita de um incentivo e às vezes se perde um pouco sem saber como conduzir esse trabalho. Mas nós vamos estar refletindo aqui hoje e espero que possamos contribuir nesse debate e no fortalecimento desses grupos, né? Então, para a gente estar trazendo esse debate, é importante ficar bem compreendido o que é um grupo produtivo, né? E por quem ele é formado. Então, um grupo produtivo, ele é formado por pessoas que se organizam, pessoas de uma comunidade ou de uma localidade, que se organiza com o mesmo objetivo ou com um objetivo comum, que seria de produzir e comercializar coletivamente. A gente sabe que existem muitos grupos que às vezes conseguem produzir até individualmente, mas no momento de comercializar, faz a sua comercialização coletiva. Então isso vai adequando de acordo à realidade de cada comunidade, né? O importante é que esse grupo tenha o mesmo objetivo, ou tenha objetivos comuns, que esse grupo se discute, se planeja, se organiza, participa, distribui responsabilidades e tarefas. O mais importante é que esse grupo ele precisa ter uma unidade, porque se esse grupo não for unido, pela conquista de um mesmo objetivo, ele não consegue chegar a canto nenhum. Ele para pelo meio do caminho. Então é importante, é de fundamental importância que esse grupo ele tenha objetivos comuns. O segundo passo é como é organizado um grupo produtivo de mulheres, né? A gente sabe que várias comunidades têm lideranças muito boas, mas às vezes não sabe por onde começar, no caso da formação de um grupo de mulheres.
não sabe por onde começar. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho como é que é formado um grupo de mulheres, um grupo produtivo de mulheres, e o que precisa para a gente formar um grupo. O que é necessário para a formação de um grupo produtivo de mulheres? Então, a primeira coisa que é necessário na formação de um grupo é a pessoa se sentir interessada, né, em participar. Ninguém pode forçar ninguém a participar de nada. Se não houver uma motivação por parte das pessoas, individualmente, por parte de cada pessoa, não existe a formação desse grupo, porque as pessoas precisam se sentir motivadas a participar de alguma coisa, e essa coisa seria a organização da produção, a comercialização dessa produção. Então, é um dos pontos importantes do grupo, seria o interesse em trabalhar coletivamente. Porque às vezes a pessoa já tem um trabalho, já desenvolve uma atividade produtiva na sua propriedade, mas ela não se sente motivada em trabalhar coletivamente. Então precisa haver essa disponibilidade para a pessoa poder trabalhar de uma forma coletiva, porque tem vários critérios. Quando a gente fala de um trabalho coletivo, exigem vários critérios, né, para que o grupo funcione bem. Um dos critérios é que esse grupo tenha o mesmo objetivo, ou seja, que esse grupo tenha objetivos comuns. Se o grupo não tiver objetivos comuns, esse grupo não se estrutura, ele não cria raiz, ele não fortalece, porque cada uma pensa para um lado. Então é necessário que o grupo tenha objetivo, que as pessoas que vão formar esse grupo tenham objetivos comuns, que seria produzir e comercializar de uma forma coletiva. Um outro ponto importante na formação de um grupo é a participação nas reuniões e atividades coletivas. Como é que você pode dizer que você faz parte de um grupo, que você é membro de um grupo, se você não participa das reuniões e não participa das atividades coletivas? Então, é um elemento importante, esse de você participar das atividades coletivas, né, que são as reuniões, assembleias do grupo, dessa organização ou da comunidade e diversas outras atividades. Um quarto ponto seria a participação nas decisões. Não existe aquela questão de você dizer assim, o que a outra decidir para mim tá bom. Não existe isso. Isso aí é Maria vai com as outras. Mesmo que você vai apoiar a ideia da outra, mas você precisa argumentar em cima dessa ideia. Você precisa dizer por que você acha que é importante a ideia que a companheira propôs, né, apresentou. Então, isso é de fundamental importância que você dê a sua opinião e que você também respeite a opinião da maioria. Porque a gente tem visto alguns casos de pessoas que participam de um grupo, né, que está inserido em uma organização importante. Aí o dia que a ideia dessa pessoa não é ouvida, não é acatada, a pessoa acaba desistindo e saindo do grupo porque só a ideia dela é importante. Então, quando você propõe a participar de um grupo produtivo, né, você precisa saber também que você tem que respeitar a opinião da maioria, né? Mesmo que seja contra a sua vontade, mas a decisão da maioria é importante. Um quinto ponto seria o planejamento das atividades coletivas, né? Como é que um grupo vai funcionar?
Não é alguém dizendo tudo que deve ser feito, mas é o grupo chegando a uma conclusão diante de uma determinada necessidade, que atividade deve ser feita, como deve ser feita, quem deve fazer, com quem, onde e quando, né? Então, é necessário que esse grupo faça um planejamento coletivo de suas atividades, porque senão a coisa não anda. Cada dia vai surgir uma necessidade e cada dia o grupo vai ficar apagando fogo, né? Hoje vamos fazer isso, amanhã vamos fazer aquilo e nunca essas atividades têm uma continuidade. E a gente sabe que a atividade produtiva ela é importante, porque se a gente observa, por exemplo, o círculo da produção de frutas, o ano inteiro tem frutas. Não tem nenhum mês no ano para não ter frutas. E assim como outras formas de produção, né? Um sexto ponto seria a divisão das tarefas e das responsabilidades entre seus membros. Um grupo produtivo que alguém carregue nas costas todos os seus membros não é um grupo. É alguém que conduz o trabalho e os outros vão lá atrás. Entendeu? Então é importante que as tarefas sejam bem distribuídas, que as responsabilidades sejam assumidas por quem está realizando ou por quem ficou de cumprir essa tarefa. Né? É um ponto muito importante na formação e na organização de um grupo produtivo. Porque muitos grupos, às vezes, acabam de começar, de se estruturar e já desestruturam-se. Porque falta tudo isso, né? Às vezes tem alguns desses itens, mas faltam outros que são fundamentais, né? Seria o objetivo comum, a participação, as decisões, o planejamento, a divisão de tarefas e o cumprimento das responsabilidades, né? Então, tudo isso e muito mais é importante na formação e na estruturação e funcionamento, porque não é só formação. Tem que formar, tem que estruturar e tem que ter uma continuidade nos trabalhos, porque senão o trabalho fica por meio do caminho e depois você não vai saber dizer se valeu a pena, se de fato você se esforçou para que esse trabalho desse resultados, se você para no meio do caminho, né? Então é importante que o grupo seja discutido, formado, estruturado e que haja uma continuidade no trabalho e que durante esse trabalho seja também avaliadas as ações que são desenvolvidas. Um outro ponto, uma outra questão para a gente estar conversando são as situações encontradas pelo grupo. Quando a gente organiza um grupo, quando a gente começa a se juntar, debater sobre um determinado tema, quando há esse interesse coletivo de trabalhar de forma coletiva, existem várias situações que também interferem no andamento do grupo. Isso aí vai depender muito de como as pessoas vão enfrentar essas situações que são apresentadas durante todo esse percurso da caminhada de um grupo produtivo, né? Então, uma dessas situações eu posso afirmar para vocês, porque assim, a partir da experiência que eu já venho acompanhando vários grupos de mulheres, inclusive pela Fundifran, através do Até Mulher, que foi em 2011, 2012, então a gente enfrentava muitas situações como essa. E uma das situações, queridas companheiras,
é o conflito familiar, que muitas vezes é resultado de uma reação machista que existe ainda na nossa sociedade. Não estou aqui para falar mal dos homens, mas estou aqui para dizer que, infelizmente, essa é uma situação que a gente encontra no dia a dia e cada uma de vocês tem que ter a força, a persistência e a resistência também para poder fazer os esposos, os namorados, os companheiros entender a importância de vocês estarem organizadas num grupo produtivo de mulheres, né? Então, uma dessas situações é o conflito. Muitas vezes, pelo esposo, pelo companheiro, pelo namorado não compreender, achar que muitas mulheres, quando se reúnem, é para falar da vida dos homens. E não é isso. Posso dizer com toda a experiência que já tive com os grupos de mulheres, que isso não procede. Porque quando as mulheres vão para uma organização, elas vão muito focadas, nós vamos muito focadas naquilo que queremos, nos objetivos que a gente pretende alcançar, que a gente quer conquistar. Então a gente vai muito focada nisso e a gente precisa muito desse apoio, desse companheirismo, dessa compreensão dos nossos esposos, namorados, companheiros, companheiras, né? Então é importante que isso aconteça. Uma outra situação também que a gente enfrenta no grupo produtivo, às vezes é a perda da produção. Muitas vezes, não só lá na roça, mas até mesmo depois de beneficiar essa produção, você acaba perdendo, porque existem vários fatores. Um deles é a falta de transporte, às vezes, é a falta de equipamentos que você possa armazenar aquilo que já foi trabalhado, que já foi colhido, que foi beneficiado. Muitas vezes a gente já perde o produto já beneficiado pela falta de equipamento e de estrutura mesmo. Então a gente perde essa produção, nem só na roça, mas muitas vezes até dentro de casa por falta desses equipamentos. Uma outra situação que a gente encontra é a interferência externa. A gente percebe que na caminhada de um grupo tem muitas interferências externas. Essa interferência acontece de diversas formas. Às vezes é uma situação que está fora do nosso controle e às vezes são até pessoas mesmo que não quer ver o grupo andar, ou às vezes o grupo está andando tão bem que está criando uma certa inveja em alguém que está de fora. Então isso é importante que a gente não dê ouvido, porque esse tipo de coisa nasce de pessoas negativas que pensam negativamente, e pensamento negativo em um grupo produtivo, minha gente, não funciona. Não funciona. E você tem que resistir e que você tem que levantar a autoestima daqueles e daquelas que às vezes se fraquejam. Então a gente tem que ter essa sabedoria para descobrir. Não é se meter na vida das pessoas, mas é descobrir, é tentar ajudar essas pessoas, é tentar dizer para essas mulheres que elas têm a capacidade também de sair dessa situação, de ajudar a superar essa situação, tá certo? Um outro ponto que nós temos são os desafios. Os desafios enfrentados. Esses são diversos. Toda organização, todo grupo, independente de ser grupo produtivo, ser um grupo que produz arte, que produz diversas coisas, existem sempre desafios que às vezes tem um grupo de certo. Um desses desafios é a falta de políticas públicas que apoiem as mulheres e os jovens. Eu estou falando de grupo de mulheres, gente, mas é importante que os grupos de mulheres tenham também a participação dos jovens, porque são esses jovens que vão dar continuidade nesse trabalho que a gente começa agora,
Tem momentos que as mulheres se sentem fraquejadas, mas os jovens já têm uma experiência nova, entendeu? Já tem uma habilidade que a gente não tem, entendeu? A gente, na nossa faixa etária de idade, nós não temos. Que é, por exemplo, estar acessando as redes sociais, tá trazendo ideias novas, tá nos desafiando para uma nova realidade. Então, um dos desafios que a gente encontra no trabalho de um grupo produtivo, às vezes, é a falta de políticas públicas para apoiar essas mulheres e jovens. Por exemplo, para quem trabalha com um grupo produtivo, uma política pública importante seria o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o PAA, que seria o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que hoje é uma política pública. Quando a gente não acessa essas duas políticas públicas, a gente acaba perdendo parte de nossa produção, né? Ou desestimulando, deixando de produzir por não saber aonde comercializar, e vem também o medo de perder a produção, né? E ficar com o trabalho perdido. Um outro ponto seria a organização dos produtos e a inserção desses produtos no mercado. Então, muitas vezes, quando a gente pretende botar o nosso produto no mercado, pergunta logo, tem rótulo, tem certificação, vem de onde esse produto, como é que é produzido. Então, essa organização toda, ela às vezes demora, mas aos poucos a gente chega. Porque o primeiro espaço onde a gente precisa comercializar os nossos produtos é na nossa comunidade. Se a nossa comunidade não conhece o nosso produto, como é que a gente vai querer que os outros conheçam? Porque quando a gente divulga os nossos produtos, as pessoas procuram também através das lideranças. O que é que vocês têm lá para ser comercializado? E aí, quando a comunidade não conhece, fica difícil. Então, essa questão da organização dos produtos até chegar ao mercado institucional ou o mercado local, ele demora um tempo, e enquanto isso a gente vai para a comercialização na nossa comunidade mesmo, na própria comunidade. E isso é importante. Inicialmente o retorno não é tão grande, porque quando a gente divulga o nosso produto, nós já estamos ganhando com isso. Quando a gente produz um produto ou beneficia um produto que a gente antes não tinha trabalhado com ele, a gente está ganhando, porque nós estamos aprendendo. E isso está fazendo parte da nossa formação. Entendeu? Um outro ponto também, muitas vezes, é a falta de um veículo para transportar, né, para levar esse produto da fonte até o consumidor. Então, isso é muito importante. Aí vem, como alcançar esses resultados desejados, né? Vamos colocando aqui. A gente só alcança esses resultados quando trabalhamos de forma unida e organizada. Se não houver isso, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Um outro ponto, permanecer firme na luta pelo alcance dos seus objetivos. Se o grupo tem um objetivo, jamais esse grupo deve perder esse objetivo, porque à medida que deixa de focar e permanecer lutando pelo cumprimento desse objetivo, o grupo perde o foco e deixa de existir. Aí começa a desistência, porque ninguém sabe aonde quer chegar e nem qual seria o caminho a ser percorrido. Ter humildade para saber avaliar as pessoas, porque no trabalho coletivo é necessário que haja uma avaliação, e ser também avaliado. Todos nós precisamos de ser avaliados nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, então é necessário. E aí, por fim, vem, que benefícios traz um grupo produtivo de mulheres para a comunidade? Esses resultados aqui são muito importantes, muito mesmo. Um desses grandes resultados é o aumento da produção. Aumento e qualidade também na produção, porque a mulher ela é muito caprichosa, minuciosa na produção,
no contato com a terra, no zelo, no cultivo desses alimentos. Então, por conta disso, a sua produção aumenta e a qualidade dessa produção também melhora bastante, entendeu? Um outro ponto seria a melhoria da renda familiar. Com certeza, a gente às vezes só vê melhoria de renda aquilo que a gente vende e bota o dinheiro no bolso. Não. Aquilo que a gente deixa de comprar e a gente mesmo produz, se a gente for somar isso, no final do mês, ele vai dar um valor muito mais significativo e uma importância muito maior, porque você está sabendo o que você está consumindo, você está sabendo da qualidade, da origem do que você está consumindo, do que se você fosse comprar. E você está aprendendo. Uma outra coisa importante, um outro benefício ou resultado é a autoestima das pessoas. É diferente quando a mulher trabalha somente em casa e quando ela começa a participar de um grupo produtivo, que ela começa a dialogar, que ela começa a compartilhar informações que ela foi adquirindo no seu dia a dia, na sua produção, compartilhar com outras companheiras e aprender também com outras companheiras. Então, um outro resultado é a conquista de espaços participativos. Espaços que ela nunca tinha frequentado na vida. Eu estou falando de reuniões, quantas comunidades reúnem e que você olha de um lado para o outro, não vê uma mulher participando. Então a mulher começa a participar, perceber a importância de sua participação nesse espaço. Não só na comunidade, mas fora dali, em atividades, encontros, seminários, reuniões fora do município, com outras experiências de outras companheiras, de vários outros grupos. Um outro ponto é a autonomia financeira. A partir do momento que a mulher começa a produzir na sua propriedade, né, ela começa a ter a sua renda, ela começa a ter a sua autonomia. Essa renda, seja grande, seja pequena, mas ela conseguiu com o trabalho dela. E ela vê isso como uma coisa importante. E é importante. E um outro ponto é a emancipação da mulher. Ela participa, ela tem um espaço onde ela vai colocar as experiências, a sua posição, né, a sua forma de pensar e vai também estar colocando as suas propostas e a sua forma de ser. Então, a mulher, ela vai, através de um trabalho produtivo, num grupo de mulheres, ela vai alcançar também, aos poucos, ela vai se emancipar, né? Então, essa é um pouco o debate que a gente traz com relação à formação e um pouco os passo a passos de um grupo, o que é importante num grupo produtivo. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.